Olá, eu sou Luciane Raposo e esse é o Literatura para a Vida. Hoje vou atender o pedido da Janaína, uma pessoa super querida que agora me acompanha no Instagram também. Vou falar um pouquinho sobre o livro que eu lancei ontem. É o meu quinto livro, O Manuscrito Grego. Como o título já diz, é uma história que se passa na maior parte do tempo na Grécia. E a Grécia, principalmente a Grécia Antiga, é um assunto, uma temática, uma área de estudo que sempre me interessou. Quando eu tinha cerca de 10 anos, se eu não me engano, uma colega de escola me emprestou livros do Monteiro Lobato que se passavam na Grécia. Então eu li o Minotauro e lembro de ter lido o primeiro volume, porque era naquela coleção amarelinha, que era maravilhosa naquela época. E lembro de ter lido o primeiro volume de Os Doze Trabalhos de Hércules. Achei fabuloso, achei fantástico, achei incrível. Eu já tinha o hábito de ler enciclopédias. Meus pais não tinham muito dinheiro para comprar livros, mas eu tinha uma vizinha extremamente generosa. Ela até aparece no Mistério do Parque Hotel, numa homenagem a ela. E ela me emprestava os livros das filhas, me emprestava enciclopédias que era Barça. Eu era apaixonada pelos verbetes de mitologia grega. Muitas pessoas estranham quando eu falo isso porque eu sou cristã católica, sou escritora católica, formadora católica. Agora mesmo eu iniciei um novo curso com adultos, tem um curso acontecendo com aulas gravadas num grupo privado do WhatsApp. E as pessoas acham que uma coisa não pode ter conexão com a outra. Mas quando a gente lê a Sagrada Escritura, percebe que muito dela é perpassada pela poesia, pela influência politeísta. O livro do Gênesis tem duas narrações. Em uma das narrações é o Hexaêmero, né, mostrando o mundo, a construção do mundo em 6 dias. Lembrando que aquilo tudo é poético, inspirado num poema da Babilônia. Então a linguagem é muito poética e o tempo de Deus é muito diferente do nosso. E lembrando também que a Bíblia não é um livro científico, mas se a gente perceber, os animais vão evoluindo, a sociedade vai evoluindo, o mundo vai evoluindo. O sentido de tempo progressivo é muito interessante. Então a Bíblia também trata dessas questões. O cristianismo e o judaísmo não são mitos, mas são religiões que às vezes usam a linguagem poética dos mitos, que muitas vezes usam as reflexões. O livro dos Gênesis, como eu já disse, tem a influência de poemas babilônicos. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós restringimos algo que é indispensável para quem quer ter sucesso em qualquer área da vida. Chama-se repertório cultural pessoal. Repertório é algo que você vai construindo com o tempo. Como eu falei, eu li pela primeira vez, li só o primeiro volume dos 12 trabalhos, porque a menina mudou de escola. Terrível isso. Hoje em dia eu tenho essa edição clássica, ó, essa aqui é antiguinha, que a minha querida Emê, que estava ontem no lançamento, ela me doou essa, me doou também os livros de não ficção do Lobato, que estão na outra estante. Já tirei até uma foto, postei no Instagram, que me acompanha no Instagram, vê esses detalhes. E sim, eu coleciono Lobato. Então eu tenho uma outra edição do Minotauro, tenho essa, tenho os 12 trabalhos, depois daquele trauma infantil, com o passar dos anos eu consegui comprar, então eu tenho aqueles ali, eu li naquela edição verdinha, todos os livros infantis do Lobato. Eu já reli diversas vezes, estou relendo os livros infantis dele, tem que chegar na ficção, na não ficção também. E ao longo da vida eu fui lendo sobre ficção e principalmente sobre a Grécia. A Grécia é uma área que me interessa muito. A cultura grega, o discernimento que eles foram construindo, a ideia de política, não política partidária, mas a ideia de política, a história, a ideia de poética, os grandes filósofos. Lembrando que filósofos naquela época não era quem tratava apenas de um recorte. Eles tratavam de uma série de questões. Então, às vezes, o cara era matemático, mas ele também era filósofo. Era uma compreensão do mundo. Filosofar, muitas vezes, na sociedade moderna, na verdade contemporânea, né?
parece que a gente está perdendo tempo, gastando energia com uma série de coisas que não levam a nada, mas nos leva a compreender e fazer conexões. Então, conforme eu vou lendo esse aqui, ó, de mitos, eu usei até numa formação. Este aqui eu tive que ler sentada à mesa, porque olha o tamanho desta coisa. Vendia numa banca, numa época em que as bancas aqui eram maravilhosas. Olha isso, gente, tá dando reflexo, mas vou mostrar um pouquinho para vocês. Esse aqui eu li durante a pandemia. Eu sentava à mesa e lia todo dia um pouquinho, ia marcando, ia fazendo algumas coisas. Esse eu li num horário de trabalho, quando eu trabalhava na Secretaria de Educação. Eu lembro que eu li, deu vontade de reler. Eu não posso tirar livro da estante que deu vontade de reler. E por que eu estou mostrando isso? A escrita de um manuscrito grego não é geração espontânea. Nada que a gente deseje fazer na vida, que a gente deseje ter resultados realmente, resultados consistentes e permanentes, conquistas mesmo, vem de repente. Porque às vezes a gente ouve da pessoa assim: você escreveu isso quando? Você escreveu tão rápido? E esse livro aqui, eu levei um tempinho escrevendo, já estava de volta à escola, com muito trabalho, o canal já existia também quando eu comecei a escrever, os primeiros rascunhos. E tinha dias em que eu só conseguia escrever 500 palavras. 500 palavras pode parecer muito, mas para quem escreve, em meia hora você consegue pá. E fazia também a seguinte coisa, a seguinte técnica. Eu aprendi que se eu deixar um gancho para a próxima cena, quando eu voltar para escrever, não vou procrastinar tão facilmente, não vou enrijecer o processo. Então, tudo que a gente quiser fazer, quiser continuar, a gente precisa deixar um gancho. Precisa deixar algo já meio que começado, facilitado. Isso serve para qualquer área. E preparando o lançamento desse livro, eu ouvi alguns comentários. Uma pessoa falou assim: você teve que ler muito para escrever esse livro. E aí aqui entra a questão do repertório. O repertório cultural, pessoal, é a sua bagagem. Se você é uma pessoa que lê, se você é uma pessoa que reflete, se você é uma pessoa que não consome, mas constrói, alimenta-se de conhecimento em qualquer área, com o passar do tempo, aqueles conhecimentos vão se conectando. Então, para escrever esse livro, por exemplo, eu li algumas coisas, eu reli um livro que eu tenho na minha biblioteca sobre bibliotecas antigas, porque a temática do livro também tem a ver com isso, né? Manuscrito, pergaminho. Mas eu também resgatei muito da memória que eu tenho. Eu tinha 10 anos quando comecei a ler sobre a Grécia. Li enciclopédias também, minha vizinha me emprestava a Barça. E eu lia os verbetes, principalmente verbetes sobre mitologia grega, sobre cultura grega. É a área que me interessa muito. Então, se vocês puderem perceber, é interessante porque é algo que não surgiu por geração espontânea. É algo que eu fui construindo aos poucos. Então, esse livro, ele não surgiu assim, é uma ideia extraordinária. Ele surgiu do conjunto de conhecimentos, ele surgiu do conjunto de experiências, pela consolidação das ideias, do revisitar as ideias. O repertório cultural, ele é importante porque ele transforma a pessoa em uma autoridade tranquila no assunto. Transforma a pessoa em alguém que realmente domina aquela área, em alguém que não é perfeito. E aí a gente pode fazer a seguinte diferenciação. Competência é algo indispensável para quem quer ser bem-sucedido em qualquer área. Não para ficar exibindo para os outros, mas para ser realmente competente e ter os resultados que quer. É diferente de perfeição. Só Deus é perfeito. Então a gente tem que parar com isso. Parar de querer competir com coleguinha. Tem uns atrasos de vida que são cafonas. Mas para construir a sua competência, você precisa transformar informação em conhecimento. É igual transformar exercício em músculos. É transformar algo que você quer mudar na sua vida em hábito. Um hábito inegociável. Um hábito tão arraigado que quando você pensa, eu vou fazer, e já fiz.
Arrumar a cama pra mim é tão automático que às vezes eu tô fazendo café da manhã e penso, eu vou arrumar a minha... Ah, não, já arrumei. Assim como diversas outras coisas. Então, sim, a gente precisa deixar um gancho, mas a gente precisa lembrar que nada é construído de um dia para o outro. Esse é o meu 5º livro. Ele passou por um processo de escrita, de pesquisa, de checagem, e todo dia eu precisava renunciar a alguma coisa para poder seguir com ele. Porque as renúncias são necessárias. Quem acha que só vai conquistar as coisas ali na cama, dormindo, curtindo todas, é criança. Adultos precisam assumir, é o que eu quero, é o que eu desejo, preciso abrir mão de alguma coisa. E preciso construir o repertório. Para a escrita do manuscrito grego, muita coisa aflorou, porque eu tinha as informações, mas para construir conhecimento, eu preciso conectar essas informações. É uma espécie de liga que vai montando, que vai moldando, que vai dando consistência ao alimento do meu saber, ao alimento do meu conhecimento. E quem costuma fazer pão sabe que se não colocar os elementos certos, o pão não vai ter liga. E aí vai ficar uma sopa esquisita. Com essa analogia, eu quero dizer o seguinte: o repertório é indispensável não só para que você tenha argumentos quando alguém vier questionar profissionalmente, em termos pessoais, em termos de estilo. O repertório é indispensável porque ler ativa as conexões. Já falei isso diversas vezes. E aí você tem uma informação isolada aqui, uma informação isolada ali, você vai conectando essas informações e vai criando uma bagagem a qual você pode ter acesso a qualquer momento, e às vezes de modo até um pouco inconsciente. Pessoas que leem cotidianamente, pessoas que costumam ler sobre diversos assuntos, elas começam a desenvolver esse relacionar. É um relacionar que faz com que você consiga construir um conhecimento num nível mais profundo. Aquilo que a gente brinca sobre ir para águas mais profundas. Na Sagrada Escritura a gente também fala sobre isso. Mas para você desenvolver esse intelecto, para desenvolver esse modo de ver, de pensar e essa facilidade, que na verdade ela é construída, precisa criar músculos. E esses músculos mentais são construídos com repertório. Então, para a escrita de um manuscrito grego, eu estou mostrando ali de cabeça para baixo. Para a escrita de manuscrito grego, eu já tinha uma bagagem. Eu já tinha anos de leitura, alguns escritos anteriores, tinha anos de reflexões, anos em que eles foram se sedimentando. Você já viu os chamados terrenos sedimentares, né? E a gente tem aquelas fases geológicas, quando a gente estuda geologia, quando fala sobre transformações do planeta. Eu ensino para as crianças, por exemplo, que na minha cidade a gente tem uma laguna, então falo sobre fases geológicas. A gente percebe que as rochas vão se formando, os terrenos vão se formando, e aí eles criam uma base, há um repertório geológico. Então, se você quer realmente ser alguém que faça diferença na sua área, não para competir com um coleguinha, você precisa de repertório, e o repertório ele é construído com o tempo. Então não acordei um dia, peguei 20 livros, coloquei na minha cabeceira e comecei a ler como uma louca, porque conhecimento leva tempo, assim como o músculo, assim como o crescimento de cabelos, se bem que o meu cresce rápido, crescimento de cabelos e diversas outras coisas. O problema na nossa sociedade é que informação é uma coisa que chega rápido. E nós estamos cada vez mais imediatistas e mais impacientes. E conforme nós vamos nos tornando mais impacientes, conforme nós vamos desistindo de insistir naquilo que é bom e é importante para nós vamos perdendo uma parte das nossas vidas que ou nunca vai existir ou vai deixar de existir. Como eu disse, eu renunciei a uma série de coisas e passei janeiro, parte das minhas férias, revisando, porque o texto já estava mais ou menos escrito, mas eu queria mexer nele.
Em fevereiro, eu ocupei muito do meu tempo em reuniões com o meu editor, que é maravilhoso, César Matos, da Foco Letras. Mas, acima de tudo, eu precisei suportar o processo, porque eu não sabia qual seria o resultado, mas era algo que eu desejava profundamente. Na vida, nós não teremos tudo, mas precisamos escolher o que é realmente significativo para nós. Ontem à noite eu tive uma noite muito bacana, com pessoas queridas que foram ao lançamento, pessoas de diversas áreas da minha vida, de diversos tempos de conhecimento. Porque isso foi algo que eu fui construindo. Aquele momento que aconteceu, ele tem relação com tudo que foi construído. Desde o dia em que eu abri o livro de uma colega e li o Minotauro e a primeira parte dos Trabalhos de Hércules. Deus está sempre me surpreendendo. Na verdade, Ele conhece o futuro, Ele está lá. Mas para isso, nós precisamos ter repertório. Dizer eu acho, ou eu vi na internet, não adianta. Porque isso não cria a liga, não constrói conhecimento. E o conhecimento, para dar frutos, precisa sim se alimentar cotidianamente. Então, Janaína, eu falei pouco sobre o livro, vou falar mais no Instagram para você sobre o enredo dele. Leandro Valdivino está aqui muito bem representado. E esse livro é um exemplo de que a gente não começa hoje e obtém amanhã. Aos 10 anos, eu abri os livros da minha colega, depois da minha vizinha, e hoje, 3 décadas depois, quase 4 décadas depois, né, cheguei num fruto saborosíssimo, que me transformou na pessoa que eu precisava ser para obter essa vitória. Porque às vezes a gente não passa pelo processo só para ter a capacidade de construir aquele produto, mas para nos transformarmos nas pessoas que nós precisamos ser para aí sim saborearmos nossas vitórias. Então, o repertório é a sua maior riqueza intelectual, social, profissional, pessoal, para que você possa realizar os seus sonhos e, acima de tudo, viver uma vida significativa.